Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui, a segunda parte, falando do meu cabelo, gente. Ó, mostrando pra vocês como que ele ficou depois do cronograma capilar nutrição. Então, gente, já é de manhãzinha, eu tô aqui adiantando o que eu tenho que fazer já e compartilhando aqui o vídeo com vocês, porque é coisa que eu já vou fazer a rotina do dia. Gente, então fica assim, ó, meu cabelo. Eu já levantei, tomei a água, não tomei café ainda, porque é cedinho. E já pentei os meus cabelos, como de costume, pente de madeira. Passei o óleo de alecrim, passei nos cabelos, ó. E ele ficou hidratado. Gente, ó, ele ficou assim, ó. Tá vendo? Gente, isso aqui é o natural, ó, dele, ó. Essa cor aqui é natural. Esse daqui já é tinta, ó. Tinta não passa tinta, é o tonalizante, ó. E por que ele tá meio vermelho? Porque foi mechas que eu fiz. E pra cobrir essas mechas, eu passei o tonalizante. Então ele ficou essa cor aqui, ó. Porque as mechas foi saindo e foi ficando bem ressecado meu cabelo. Gente, meu cabelo ficou ressecadíssimo. E eu fiz as mechas para aceitar os branquinhos, para ver como que ia ficar. Gente, com as mechas, eu gostei do meu cabelo, vamos dizer assim, bem loiro. Eu gostei. Só que as mechas, meu cabelo ficou bem quebradiço, sabe aquele cabelo ressecado, espigado, parecendo uma espiga de milho? Ficou. E aí eu pensei, e mesmo assim ficou bonito, mas não ficou, ele ficou ressecado, porque agride bastante quando a gente faz mechas no cabelo. E aí eu pensei, se nasceu natural, grisalho, branquinho, ele vai estar bem mais saudável, então o cabelo vai ficar bonito. Eu pensei, né? Então vale a pena fazer um teste. E aí, gente, falando aqui do cabelo, como que ele tá depois do cronograma capilar de nutrição, ó, ele fica assim. Ó. Ele fica, gente, mais alinhado no segundo dia. No segundo dia ele assenta. Vamos ver se dá para tirar aqui. Vamos ver. Deixa eu baixar aqui. Ó. Dando para ver tudo. Acho que deu, né? Para ver tudo. Ó. Não sei se deu para ver. Gente, ele tava bem mais comprido, quase pegando aqui na bunda mesmo. O que eu fiz? Eu cortei. Eu mesmo venho aqui e corto, né? Cortei umas pontinhas aqui, só que já foi meio muito, porque molhado ele estica, né? Eu cortei meio, foi uns dedos a mais, só que não foi tanto. Mas molhado ele dá a impressão que tá pequeno quando você corta, mas não. Depois ele encurta, né? E só que ele tava bem grande, gente, tava bem bonito o tamanho. Eu cortei porque eu fui assim, sabe, querendo acostumar ele mais curto, pensando já nesses grisalhos. Mas foi cedo demais, sabe, eu ter cortado. Eu não devia ter cortado, não. Mas enfim, gente, ele tava enorme. Aí eu tirei as pontas, mas ele tava grande e bonito. E aí, gente, falando aqui do cabelo. O meu cabelo ele fica mais alinhado no segundo dia. No primeiro dia de lavagem, ele não fica legal. Assim, legal assim. Se eu deixar secar naturalmente, ele não fica legal. Ele fica meio armado. Aqui junta bastante frizz, porque tá secando, né? Vamos dizer, fica aquele cabelo de leão. Então, eu termino ele, não posso ficar mexendo nele. E aqui ele fica bem alinhadinho, né? Mas aqui ele fica com muito frizz, dá aquela vontade de vir passar um óleo de alecrim, pentear, mas é mais um óleo, né? Mas ele não fica assim do jeito que eu quero que fica. Ele fica no outro dia. Se eu for sair e não for fazer escova naquele dia, precisa lavar o cabelo, não vai ficar legal. Ele vai ficar meio armado, vai juntar bastante frizz aqui, só no segundo dia que ele fica legal. Mesmo com a escova, fica mais ou menos.
fica mais ou menos, mas ele fica meio armado, não fica legal. Então, gente, eu vou estar fazendo mais, vou estar cuidando mais dele, testando algo diferente nos cabelos, para ver se eu consigo lavar ele e ele ficar hidratado sem eu estar precisando fazer a escova. E se eu precisar fazer a escova, esse cabelo ficar bem arrumadinho, alinhado no dia que eu lavar. Porque no segundo dia ele vai ficar legal. Eu vou ver se eu consigo fazer ele ficar assim no dia que eu lavar, entendeu? Que aqui, como eu disse para vocês, eu finalizo aqui, ele fica alinhado, mas mesmo assim ele não fica, sabe, ó. Ele vai crescendo. Só que aqui ele tá mais alinhado, porque é segundo dia de lavagem, lavei ontem. Mas aqui em cima ele junta muito frizz, não fica legal no dia que eu lavo. No segundo dia, terceiro dia, ele vai ficando, sabe? Ele vai abaixando, vai ficando bonito. Mas quando lava, não. Então eu vou estar fazendo aí uns cronogramas e compartilhando com vocês. E aí, gente, falando para vocês do vinagre de maçã que eu fiz o clareamento, fiz o clareamento não, né, gente? Aquele clareamento natural que eu já faço, compartilhei com vocês no sábado. No rosto, pescoço e virilha. E aí compartilhei com vocês o que saiu daqui, dessa verruguinha. Compartilhei com vocês no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do que saiu daqui da verruguinha, por causa do vinagre de maçã. Já foi o vídeo do vídeo passado. E aí, gente, eu passei o vinagre aqui, deu vontade de passar aqui. Falei, vou passar ele puro aqui, para dar uma controlada nesses frizz, para tratar do couro cabeludo. Que aqui é diferente daqui, aqui eu hidrato, passo máscara, mas e aqui? Aqui, quando eu termino a lavagem, eu passo um pouquinho de condicionador que já está nas minhas mãos, que eu passei aqui, eu passo aqui, para fechar as cutículas, para evitar dele ficar armado. Mas mesmo assim ele fica. Então eu falei assim, vou ter que cuidar dele aqui, para ele ficar mais hidratado quando eu terminar a lavagem dos cabelos. E eu passei o vinagre de maçã, gente, aqui. Então, gente, aqui ele tá terminado, finalizado com o cronograma capilar nutrição. Só que aqui ele tá com outro tratamento no domingo que eu fiz, que eu precisei lavar os cabelos de novo, porque eu transpirei, suei por causa que está bastante quente. Eu passei o vinagre de maçã aqui, falando de outro procedimento, mas não gravei. O vinagre de maçã, gente, ele entra na fase da reconstrução. E aí, gente, eu passei ele por aqui, massageei bastante, passei no comprimento depois que eu lavei os cabelos, com os cabelos já limpos. Para tratar, gente, dele aqui. E aí, gente, ele deu esse efeito. Depois eu fiquei uns 10 minutos. Depois passei a máscara de nutrição. Não fiz uma reconstrução completa, porque a reconstrução toda é com a máscara de reconstrução, para ficar mais forte, potente. Mas eu fiz com a de nutrição não, com a hidratação, porque a minha de construção não, acabou, eu tenho que comprar outra. Mas mesmo assim, gente, eu fiz, porque o vinagre de maçã entra na fase da reconstrução e também pode substituir no lugar da queratina. Eu também não tenho a queratina, mas eu tenho que comprar. E aí, gente, eu dei uma reconstruída no meu cabelo, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então, gente, eu tô dando mais atenção no meu cabelo. Nessa parte aí eu tava hidratando ele e nutrindo pouco, nutrindo pouco não, eu já estava nutrindo, porque eu passo os óleos. Agora, a reconstrução não estava. Eu preciso fazer a reconstrução do meu cabelo, porque ele já foi feito progressiva muito tempo atrás, né? Nem conta já, que eu acho que já acabou essa progressiva já. Já acabou, voltou ao cabelo natural, mas agride bastante. O último procedimento que eu fiz agora foi mechas, que agrediu bastante também. Então, eu preciso fazer reconstrução, né? A reconstrução a gente faz uma vez no mês. Quando o cabelo está em processo de química, que nem está o meu aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, 15 dias. 15 dias fazer. Então, a gente fazia tempo que eu não tinha feito a reconstrução. Eu vou fazer, que está precisando, porque eu vi que o meu cabelo estava perdendo a massa, ele estava ficando fino.
E aí, gente, ele ficou mais forte com a reconstrução que eu fiz, que não foi uma total, por causa que eu não estava com a máscara de reconstrução. Gente, olha, ficou hidratado. Só que, gente, é aquele problema. No dia, pra sair, não dá. E eu tive que sair ontem. Ontem nós fomos pra igreja. Aí meu cabelo não tava muito. Ele fica meio assim, sabe, querendo armar. Tá secando ainda. Eu não fiz escova, nada. Porque eu lavei à tarde, estava quente. Não fiz escova, não. E aí, gente, ele ficou daquele jeito que eu tô falando pra vocês, que eu não tô gostando. Né? Vou pegar cabelo aqui, o cabelo. E aí eu vou estar tratando dele, compartilhando com vocês, tá? Como ele vai ficar. Vou dar mais atenção nessa etapa de reconstrução. E vou estar compartilhando aqui com vocês. Tá vendo, gente? Ó, aí ele vai devolvendo a massa, a reconstrução. Aqui ele tava bem fino, sabe? Bem assim, sabe, precisando mesmo da reconstrução. Sabe quando você olha e você vê que está faltando alguma coisa? E aí, gente, eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Eu tô fazendo aqui um diário do que eu fiz no cabelo. Então, o meu cabelo aqui, ele tá com a nutrição e com a reconstrução metade, né? Porque eu não tava com a máscara de reconstrução. E aí, gente, eu vou estar compartilhando com vocês aí, durante essa semana que eu vou estar fazendo, tá? E tem o suplemento capilar, vou ver também um produto, um tônico para estar passando aqui, para fortalecer meu cabelo. Nessa fase de crescimento, gente, graças a Deus, o meu cabelo não precisa. Vou passar tônico aqui para o meu cabelo crescer. Não precisa, gente, o meu cabelo cresce. Ele cresce, graças a Deus. Só que o problema é o frizz, sabe? Quando eu lavo, ele tende a ficar armado, sabe? E é aquilo que eu falei pra vocês, eu não vou ficar fazendo escova direto. Eu quero terminar, fazer essas etapas, lavagem, e ele ficar alinhado, hidratado, né? Eu vou ver se eu consigo que ele fique assim no dia. No segundo dia, terceiro, ele fica bonito. Mas no dia ele não fica. Então eu vou procurar tratar daqui, ó. Fazer mais reconstrução nele. Que eu não fiz ainda, certinho, por causa da máscara. Vou estar compartilhando com vocês. Aí, incluindo, colocando suplemento capilar. Nunca, gente, tomei suplemento capilar. Nunca precisei. Só que agora eu vou dar uma ajudinha. Ajudadinha, não existe essa palavra. Vou dar uma ajudinha por causa das mechas que eu fiz, né? Ele tá precisando e ajudar na reconstrução e para ele ficar mais alinhado e bonito. Porque às vezes nós não comemos tudo o suplemento que nós precisamos em vitamina, então tem suplemento capilar, vitamina, como a gente dá uma vitamina normal mesmo, para a saúde, de outros setores da nossa saúde. Então precisa, gente. Então eu vou estar tomando também e vou estar compartilhando com vocês, gente. E é isso no vídeo de hoje, tá? Eu falei pra vocês do cabelo, tudo, os desafios que eu tenho, para ele ficar bem bonito, alinhado, hidratado, sem precisar estar fazendo, gente, escova. Ó. E ele tava enorme, gente, ele tava enorme. Aí eu cortei por causa disso também. Vou estar falando no outro vídeo por que eu tirei as pontinhas do meu cabelo. Vou estar falando, tá? Ó. Tá vendo, gente? Ele ficou bem encorpado, ó. Por causa da reconstrução que eu fiz. Eu falo meia reconstrução porque eu não usei a máscara de reconstrução. Mas o vinagre de maçã já dá esse efeito de reconstrução no cabelo. Gente, é isso por hoje. Eu vou voltar a compartilhar com vocês a terceira parte, falando dessas etapas aí que eu vou estar fazendo essa semana. Até o próximo vídeo.